Oi, eu sou a Alessandra, eu tenho 36 anos, sou publicitária, casada, tenho um filhinho maravilhoso, o Vincenzo, que está com 1 ano e 4 meses. E hoje eu sou mãe 24 horas, é um novo desafio que eu estou enfrentando na minha vida. Bom, vou contar um pouquinho da minha história, né, da minha experiência que eu passei da minha gravidez. Eu tive o Vincenzo, a minha gravidez foi maravilhosa, deu tudo certo, saúde legal, né? A doutora, assim, todas as gestantes sabem que as doutoras pegam no pé mesmo, não vai engordar, tudo, é aquele jeitinho bem clássico. E o que aconteceu comigo, que foi, assim, doloroso, foi o pós-parto. Porque a gente não tem muitas informações pós-parto do que acontece realmente com a mulher. Eu me peguei assim, porque aconteceu mais ou menos, assim, eu acabei saindo um pouco inchada, né, da maternidade, mas eu voltei um pouquinho melhor o meu corpo. E depois de 20 dias eu comecei a apresentar um quadro bem de cansaço, mas era um cansaço extremo. E eu buscava muito em blogs, em sites, as experiências das mulheres que estavam tendo filhos na mesma época que eu. E elas falavam, estou exausta, estou exausta. Então, assim, para mim, aquele quadro era normal, a exaustão. Mas eu não parava de pensar na minha mãe, não parava de pensar na minha irmã, nas minhas cunhadas, que tiveram filhos e elas não estavam tão cansadas como eu. E nisso eu fui levando, né? Então, após 2 meses e meio, mais ou menos, eu vi que, assim, o quadro ele estava um pouco mais grave. Por quê? Porque eu dormia, né, de noite e eu acordava desesperada, afogando. Só que aí eu comecei a notar, né, na minha festa até de aniversário do ano passado, né, a cor minha ficou assim, parecia que eu estava morta. E eu estava muito inchada, a minha barriga já tinha aumentado. E o que mais me chocou, porque a minha sobrinha faz até aniversário no mesmo mês que eu olhei a foto e a minha cor estava totalmente alterada, ela estava como se estivesse morta. E daí que eu vi que não estava normal. Meu pai falou assim, filha, sua mãe teve 5 filhos, ela nunca ficou com essa barriga. E não pensa o pior, e você também não pensa o pior. Você acaba aceitando aquilo e enfrentando aquilo, porque acha que é normal. Então, quando eu cheguei ao ponto de parar no hospital, foi quando eu comecei a tossir muito, mas muito mesmo, era uma tosse seca. Minha irmã achava que eu estava com pneumonia, mas não falava, porque não acho pior. E foi aqui a minha sogra incentivou a procurar o médico, ajuda, e o médico, assim, não acertou logo de primeira, pensou que eu tivesse pancreatite. E aí foi que ele pediu uma tomografia, né? Quando, né, graças a Deus, os anjos, né, do Senhor, vestidos de médicos, né, e também amigos, né, graças ao bom Deus, no dia seguinte eu consegui, né, ir até o centro médico e fazer essa tomografia. Foi aí que a doutora que examinou, ela pediu a gentileza para ir para o pronto-socorro e o médico já começou a me explicar que não era pancreatite, o caso era o coração inchado. E daí ele, assim, com super delicadeza, falou assim, ó, não é pancreatite, o seu coração está inchado. Daí que eu comecei a chorar, porque eu falei assim, coisa boa não é. Meu filho só tinha 3 meses. Eu amamentava ele no peito, né? Aí eu fui pra UTI. No que eu cheguei na UTI, não era dia de plantão do Dr. Bruno, e o Dr. Bruno estava lá. Só que eu não o conhecia. E ele era amigo do meu esposo. Foi aí que eu nunca vou esquecer. Ele pegando a cadeira, as enfermeiras todas colocando os aparelhos em mim, nossa, e eu só olhava as expressões e falei assim, mas o que está acontecendo? Aí o Dr. Bruno falou assim, puxa, que situação eu conhecer você assim. Quando eu vi a sua ficha,
eu vi Baceto, né? Olha, tia da Ida. E Pátaro, puxa, esposa do Gabriel. Eu sou o doutor Bruno. Aí eu olhei assim, ai, oi doutor, tudo bom? Daí ele começou a explicar. Aí eu fui entendendo que eu tinha. Eu fiquei muito apavorada. Porque, na verdade, hoje eu posso dizer, eu tive miocardite puerperal. E daí me assustou muito. Porque é uma doença rara, não é comum, é um caso a cada 15 mil. E eu acabei sendo esse um caso. E daí eu ficava assim, meu Deus do céu. Aí até que uma médica falou que foram os meus próprios anticorpos que atacaram o meu coração. O meu corpo reagiu de uma forma que não reconheceu a gestação do Vincenzo, entendeu que ele era um corpo estranho. E o corpo mesmo criou assim defesas que atacou meu próprio coração. Então, assim, um sentimento que, né, vinha em mim, eu falei assim, eu não vou, assim, tá difícil. Não é que você fala, não vou conseguir, assim, tá muito difícil. E eu não queria viver aquilo, mas eu tinha que aceitar, eu tava vivendo aquilo. Então, o que eu pedia muito na minha mente, eu pedia para Deus fazer a vontade dele. Porque eu comecei, assim, a ver que, tá, eu tô mais lenta, não consigo falar direito porque eu perdia o fôlego e eu sempre fui de falar muito. Então aí eu falei assim, ó, essa sou eu. Eu tava sendo tratada como uma cardiopata e ainda em estado grave. Tanto que quando o Dr. Bruno também examinava, ainda tinha foco de inchaço, de retenção de líquido. Então isso daí desanimava o meu quadro. Como que era a passagem da vida para mim nessa época? Era como se tivesse dado, tava assim no ritmo e tava bem slow motion, sabe? Bem devagar, porque eu não conseguia fazer mais rápido, coisas simples, diárias do dia a dia, tão mais rápido, porque eu sentia muito cansaço. Sem poder fazer as coisas, sem contar os medos que você tinha também, né? Durante esse período, né? Que era um período de avaliação ainda, né? Porque poderia ser que a medicação não desse resultado também. Então, nesse período você tinha uma possibilidade de ter que fazer transplante cardíaco. Você estava tendo uma lista lá de possibilidades, né, de espera para transplante. Teve outros medos também, como por exemplo uma pneumonia nesse período, qualquer doença um pouco maior, assim, uma gripe um pouco mais forte, poderia acontecer algo pior, porque o corpo dela não estava sustentando mais a necessidade, a carga do dia a dia dela, né? Mesmo fazendo poucas coisas ou de menos intensidade. Aconteceu do jeito certo, né? O Bruno ajudou muita gente, veio com medicação nova, um tratamento que tinha um pouco mais de chance dela se recuperar, porque apesar de ela estar bem hoje, ela tinha uma grande chance de não se recuperar. Então, acho que essa chance que ela teve, tem que agradecer muito a Deus, porque não são todas as pessoas que são tratadas que ficam assim. E a possibilidade de agora, desse ano que vem, a gente está podendo fazer uma competição, assim, claro que não para competir realmente, mas para se superar, eu acho que é algo sensacional. O que chama atenção na história da Alessandra e que realmente marca demais é que ela apresentou um quadro muito grave de insuficiência cardíaca o ano passado. E de repente ela começa a apresentar uma evolução desfavorável. A gente sabe que 50% dos pacientes que apresentam casos como o dela, que a gente chama de cardiomiopatia puerperal, um tipo de insuficiência cardíaca que se manifesta ao longo, aliás, no final da gravidez ou ao longo do puerpério, que é aquela fase inicial, quando o bebezinho nasce, que a mulher está se recuperando, é ali que surge esse tipo de insuficiência cardíaca. E eventualmente 50% das mulheres melhoram, elas conseguem ter uma recuperação da função do coração, da função ventricular. Mas o que chama atenção é que isso tem um prazo, precisa acontecer dentro de 6 meses. Se o bebezinho da Alessandra nasceu no meio do ano, chegou dezembro, ela ainda tinha falta de ar para andar, subir uma pequena rampa no supermercado, fazer uma compra, carregar o filho,
a probabilidade de que em janeiro, que foi quando a gente decidiu que ia refazer os exames, a probabilidade de que teria havido melhora era muito baixa. E o que chamou muito a atenção é que quando de repente chega nessa virada do ano, dezembro, janeiro, fomos para as festas, Natal, Ano Novo, volta em janeiro, ela faz o exame e o exame está maravilhoso, está normal. Realmente sim, foi um presente que ela ganhou, que não tem preço. E aí a gente repetiu o exame, repetiu outro tipo de exame, então fez um ecocardiograma, fez uma ressonância cardíaca. E aí eu falei, olha, vamos fazer mais um. E aí ela foi para a ergospirometria, que é um exame funcional, que avalia a capacidade funcional. E ela tinha ganhado capacidade funcional nesse período. Então foi um presente enorme que ela ganhou. E ela, na ocasião, ficou muito feliz. E hoje poder correr a corrida de integração para ela é um presente que não tem preço. Porque ela ganhou décadas e décadas de vida do lado do filhinho dela. E isso não tem preço. Isso daí é uma alegria muito grande. O Gabriel foi assim muito forte, muito companheiro meu. Em todo esse período, assim, ele ainda é, lógico, mas em todo esse período especialmente, né? A gente, assim, casado muito novo, eu já fiquei grávida, um bebê novinho, passando por toda essa situação. O Gabriel foi, sinceramente, o meu anjo Gabriel, que me acompanhou por todo esse período de recuperação. Ele era minha força, porque muitas vezes eu não conseguia carregar nada. Precisava ver, quando eu comecei a carregar o carrinho dele, carregar a mochila, não sentia aquela fadiga, a alegria que eu ficava. Nossa, porque eu falei assim, meu Deus do céu, o meu corpo, o meu coração respondeu ao tratamento. Eu comecei a desafiar novamente o meu corpo a trabalhar. Eu coloquei essa meta até na corrida integração, vou correr, porque para mim vai ser muito emocionante. Porque exatamente há um ano atrás eu não conseguia nem caminhar e nem falar direito, porque eu não tinha força. E agora eu voltei com a força, voltei com a minha saúde, sabe? E assim, você começa a enxergar as outras pessoas que passam por situações tão graves quanto saúde, você começa a ver com outros olhos. Porque realmente, pra gente estar aqui até gravando, conversando, a gente precisa dela. Então, assim, valorize, porque o seu corpo é o seu templo e você tem que cuidar dele pra você estar de pé. E aí, pessoal, corrida de integração, pra mim tá sendo super especial, porque essa daí é um agradecimento. Pessoal, tô aqui com o senhor Adail e com a Alessandra. Vocês já pegaram um pouquinho da história deles e agora a gente tá indo correndo pra corrida de integração, vamos correr 5 km e a gente vai retratar um pouco aqui como que eles chegaram nessa vitória de hoje. É um prazer ter eles aqui na equipe da nossa clínica e vamos em frente. Bom, eu queria agradecer primeiramente, a Deus, agradecer ao meu esposo, que foi meu anjo. Ele me acompanhou em todas as consultas, ele estava sempre perto de mim, ele sempre estava me ajudando. A família dele, do meu esposo, a minha irmã querida, minha família, a minha sogra especial, que foi mais que uma sogra, foi uma mãe, tanto antes quanto depois do período da doença. E o meu bebezinho, porque o meu bebê, ele dependia de mim. E no final, eu dependia dele também. E ele é o mais forte de toda essa história, porque enfrentou juntinho comigo, tudo. Ficou grudadinho comigo. E até hoje, E eu acho que vai até muitos e muitos anos, porque tá tudo nas mãos de Deus.